Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais uma live diária aqui. Quem está chegando agora, sabe que eu costumo fazer essas lives aqui diariamente, e hoje não podia ser diferente, um pouco mais tarde do que o habitual, mas sempre com o compromisso aqui de ajudar vocês a dormirem melhor. Então, sempre, para quem está chegando agora, eu sempre tenho feito lives diárias aqui, tá? Todos os dias eu faço uma live sempre com conteúdo de sono, sempre falando um pouco sobre sono, tá? Então hoje eu estou ao vivo aqui no Facebook e no Instagram, sempre falando sobre algum conteúdo relacionado a sono. Então já falei de sono e tecnologia, já falei sobre medidas comportamentais para melhorar o seu sono, já falei sobre insônia, já falei sobre paralisia do sono, entre outras coisas aqui. Então eu vou começar essa live de hoje aqui falando sobre mais um assunto sobre sono, tá? Vou esperar um pouco o pessoal entrar aqui, vou conversar um pouquinho com vocês enquanto isso, tá? Então, para quem não é cadastrado aqui na minha lista de e-mails, pode, aqui do Instagram pode entrar na bio, e aí vocês têm um link para poder baixar o e-book, que contém os 5 primeiros passos para uma boa noite de sono, e também fica sabendo das nossas novidades que a gente vai colocando aqui para vocês, tá? Sempre falando sobre sono. Bom, e aqui o pessoal do Facebook pode entrar em www.drjoãogarinaro.com.br, lá tem um espaço também para você deixar o seu e-mail, baixar o e-book e ficar sabendo também das notícias que a gente envia aqui sempre para as pessoas que acompanham, tá? Então, hoje eu vou falar sobre um tema, qual que é o meu objetivo aqui? Eu sempre trago algum tema para vocês, alguma coisa que eu acho relevante, alguma coisa que faz a diferença, alguma coisa que eu vejo no consultório ou que as pessoas me perguntam, tá? E que realmente se vocês conseguirem mudar um hábito vai trazer uma melhora da qualidade de sono, tá? Porque sono, é o que eu sempre falo, dormir bem depende de hábito, tá? Existem pessoas que não se preocupam tanto com o sono assim, que negligenciam o sono e essa conta chega lá na frente, né? Porque dormir faz parte, de saúde, né? Dormir dá qualidade de vida, traz qualidade de vida, então é super importante manter uma boa qualidade de sono. E para quem não está dormindo bem, precisa sempre tentar modificar alguns hábitos para conseguir atingir um sono de qualidade, tá? Então, o que eu queria falar para vocês aqui hoje, tá, é a respeito da higiene de sono, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da higiene do sono. Higiene do sono seria um conjunto, tá, de orientações, que visa afastar elementos nocivos que possam piorar o seu sono, tá? Vou falar de novo. Então a higiene do sono, ela faz parte de um conjunto de orientações que visam afastar aqueles elementos nocivos que podem piorar o seu sono. Então entre a higiene do sono existem vários elementos que vão fazer com que você durma pior e que muitas vezes você não sabe, tá? Então o que a gente precisa fazer na higiene do sono é entender e identificar todos aqueles elementos que fazem a gente dormir pior, tá certo? Então isso é muito importante. Eu costumo comparar muito aqui o sono com a alimentação, tá? Hoje a gente sabe que as pessoas falam sobre alimentação, elas têm um conhecimento maior, têm muito mais informação sobre alimentação do que sobre sono, tá? Então sono é aquela coisa que dificilmente você vai sentar no almoço e vai conversar com algum colega seu sobre jejum intermitente, não sei o que, alguma coisa relacionada mais à alimentação. No sono, você não tem tanta informação para conseguir falar sobre isso com algum colega. Então é importante que você tenha essa informação para que você consiga ter alguma coisa já na mente, que você consiga identificar quais são os principais elementos que fazem você dormir bem, tá? Então é sempre importante isso. Vai chegar um dia em que a gente vai ter tanta informação aqui de sono, que a gente vai conseguir chegar num nível de como é hoje falar sobre alimentação, por exemplo. Então, hoje eu vou falar sobre a higiene do sono, um ponto importante que é a questão da televisão, tá? Muita gente me fala sempre quando eu dou alguma palestra, quando eu falo em algum lugar, ou nos grupos que eu atendo, de terapia em grupo, eu falo sempre sobre a questão da televisão, tá? E muita gente fala assim pra mim, pô, mas pode ter televisão no quarto? Qual que é o problema de ter uma televisão no quarto? Eu sempre assisto, isso me facilita dormir. Então são questões que sempre aparecem, e eu vou ser bem direto aqui já e falar que a televisão, ela atrapalha a sua qualidade de sono, tá? A televisão, ela atrapalha a sua qualidade de sono. Então é péssimo ter televisão no quarto por uma série de motivos. Então primeiro falando da higiene do sono, que a gente tenta afastar aqueles elementos nocivos e que vão fazer piorar a nossa qualidade de sono, tá? Isso é muito importante.
Por que a televisão ela atrapalha? Tá? Em primeiro lugar, por conta do estímulo luminoso. Tá? Então a gente sabe que o ambiente de sono ele deve ser completamente escuro. Completamente escuro. Tá? Tem alguns estudos mostrando, né, que a mínima luminosidade no ambiente, né, mesmo que seja a luz do LED, por exemplo, ela pode ser o suficiente para estragar o seu ciclo de sono. Tá? Então a televisão ela carrega uma carga muito grande de luminosidade e isso pode interferir na sua produção de melatonina e pode também interferir no seu ciclo de sono. Então por esse um dos motivos pelo qual a televisão deve ser eliminada do seu quarto é pela luminosidade. Outro ponto importante, que quando você está ouvindo, né, a televisão, é quando você fala assim para mim, eu deixo a televisão ligada porque eu fico só ouvindo aquele som. O que vai acontecer? Quando a televisão entra no intervalo, às vezes ocorre uma oscilação de volume, tá? Isso é com o objetivo realmente de deixar você mais desperto, para te chamar a atenção. E isso faz também com que você desperte ou que você superficialize o seu sono, tá? Então, quando você tem, né, uma televisão no quarto, luminosidade e ruído são coisas que vão perturbar o seu sono, tá? O outro ponto é que aqui quem assiste seriado, né, quem costuma ver alguma série, por exemplo, sabe que existe um estímulo da televisão para que você fique preso àquilo. Né? Então você pode ficar num certo grau de tensão, você pode se envolver emocionalmente, né, com algum personagem ou com a história, isso faz com que você fique ativo. Então você se envolver numa história, né, ou num conto, ou numa novela, ou qual que seja, vai fazer o quê? Que você fique entretido com aquilo. Então a televisão vai interferir e vai atrapalhar o seu sono, tá? Você não vai conseguir desligar com facilidade. Então por conta desses três elementos, né, você não deve ter televisão no quarto. Mas existe um componente, acho que é mais importante até que tudo isso, tá? Que é a questão do condicionamento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o nosso cérebro, ele aprende algumas coisas, tá? Então uma das formas dele aprender é ele fazendo associações. Tá? Então ele associa sentimentos, ele associa emoções, né? Ele associa, né, estímulos que muitas vezes não tem nada a ver um com o outro e faz uma conexão. Tá? Então por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que me fala assim, João, quando eu estou em casa, eu estou habituado, né, a dormir com a televisão ligada. Né? Eu só durmo com a televisão ligada. Tá? Então a grande notícia aqui é que você se condicionou, né, a dormir com a televisão ligada, você criou esse hábito de dormir com a televisão ligada. Então o que você precisa é desconstruir esse hábito. A gente associa várias coisas ao longo da nossa vida, né? Então o nosso cérebro ele trabalha fazendo essas associações o tempo inteiro. E se você associou televisão ao sono, né, esse é um péssimo hábito. Imagina se você for para algum lugar, por exemplo, em que você não tem a televisão. O que vai acontecer? Não vai dormir? Já pensou nisso? Então, o que acontece? O único condicionamento que deve existir, tá? E isso é uma das técnicas mais importantes, né, da terapia comportamental para insônia, tá? De um grupo de técnicas para tratamento de insônia sem medicação, que é o controle de estímulos, que ele fala exatamente isso, que o único condicionamento que deve existir, o único condicionamento é entre cama e sono, tá? Qualquer outro condicionamento nesse ambiente que exista, tá, ele está errado e vai atrapalhar o seu sono. É só você pensar exatamente nessa situação. Você é uma pessoa que está condicionada a dormir com a televisão ligada, certo? Você se condicionou a isso. Agora você só dorme com a televisão ligada. E você acha que isso é bom, você acha que a televisão te relaxa. Quando você viaja e que você não tem uma televisão, por exemplo, né, para te acalmar, né, entre aspas, o que acontece? Você não dorme. Pô, seu sono ficou condicionado a uma televisão. Isso está errado. Isso é péssimo para você. Quem estudou muito isso foi o Pavlov, há muito tempo atrás. O Pavlov, o que ele fez? Como é que ele estudou esse condicionamento, que é o condicionamento clássico? Não sei se vocês já ouviram essa história, mas o que ele fez? Há muito tempo atrás, ele é um cientista, estava fazendo alguns experimentos, e o que ele viu? Que quando ele ia alimentar os cachorros, ele observava que o simples fato dele estar caminhando em direção aos cachorros já fazia ele salivar. Quer dizer, o barulho da caminhada dele fazia com que os cachorros dele já salivassem. Então ele pegou, né, os animais, e o que ele fez? Ele pegou o cachorro dele, e aí o que ele fazia? Ele dava, né, o prato de comida e tocava um sino. Tá? Ele dava o prato de comida e tocava um sino. Se você for pensar inicialmente, né, o que acontece se ele dá a comida para o cachorro saliva. O que acontece se você toca um sino, né, e observa o cachorro? Ele não vai salivar. Então, teoricamente,
né, o sino ele não tem nada a ver, né, com a salivação. Só que quando ele começou a repetir, né, ele dava comida e tocava o sino, dava comida e tocava o sino, ele começou a observar que depois de um tempo, o simples fato dele tocar o sino fazia o cachorro salivar. Então o cérebro dele fez uma associação, né, entre o sino, tá, que ele tocava a campainha, e a comida. E o que aconteceu? Esse cachorro ele teve esse condicionamento de que o estímulo sonoro de uma campainha fazia ele salivar. Tá? E da insônia tem muito disso. A partir do momento, né, em que você faz conexões e associações entre cama e qualquer outra coisa que não seja dormir, você acaba atrapalhando e destruindo o seu sono. Tá? Então o que eu falo da televisão? Quando você se condiciona a dormir só na presença da televisão ligada ou com aquele barulhinho da televisão, né, o que acontece com você? Você fez um condicionamento e que só vai dormir se tiver televisão. Você fala assim, mas João, mas como é que eu faço para tirar esse estímulo agora? Você tem que desconstruir. Tá? Do mesmo jeito que você se condicionou, né, a dormir com televisão, agora você tem que desconstruir esse condicionamento. Você tem que fazer com que o seu cérebro entenda que ele não precisa mais da televisão para poder pegar no sono. Tá? Então eu falei 4 elementos aqui pelo qual a televisão ela atrapalha o seu sono. Primeiro deles, ruído. Tá? O ambiente de sono ele tem que ser livre de ruídos. Segundo, estímulo luminoso. Tá? Existem estudos que provam que a mínima quantidade de luz, mesmo que seja uma luz de LED, por exemplo, é o suficiente, né, para atrapalhar o seu sono, atrapalhar a produção de melatonina, né, vamos dizer assim, para quebrar o seu ciclo de sono. Então, luminosidade e ruído. O terceiro é pelo próprio estímulo, né, de você estar assistindo alguma coisa que te agrada, né, você vai ficar entretido com aquilo e não vai conseguir desligar. Tá? E o quarto seria do condicionamento, que eu acho que é a parte mais importante e que muitas vezes faz com que as pessoas não consigam dormir. Uma das principais técnicas que eu falo aqui e que eu falo muito no curso Seu Sono Ideal é a questão do controle de estímulos. Tá? Essa é uma das bases, né, da terapia comportamental para insônia, que ajuda o tratamento da insônia sem medicação. Se você não quebrar esses condicionamentos errados, né, você provavelmente não vai conseguir, né, deitar e dormir e ter um sono de qualidade, tá certo? Então, 2 características, né, que eu sempre falo daqueles elementos, né, que são elementos essenciais e de piso para você ter uma boa qualidade de sono. Eles são facilmente observáveis e eles são facilmente modificáveis, tá? Essas 2 características. Então, quando a gente fala em higiene do sono, eu chamo de elementos essenciais. Então, falando da televisão, só você entrar no seu quarto e ver se tem uma televisão lá. Se tiver uma televisão lá, né, você tem que fazer o quê? Você tem que ou não ligar a TV, tá certo? Quando você vai dormir, ou, sendo mais radical, né, você eliminá-la do quarto. Eu acho que a melhor forma é você tirar a televisão do quarto, tá? Porque ela vai atrapalhar o seu sono por todos esses motivos que eu falei, tá? Então lembrem-se, sempre que você tiver o seu sono condicionado a alguma coisa, isso é péssimo, porque nem sempre você vai ter essa coisa à disposição para quando você estiver numa situação adversa. Aí você vai fazer o quê? Você não vai dormir? Foi viajar, por exemplo, para um lugar, foi para casa de alguém e não tem televisão e você não dorme? Então você tem que romper com esses condicionamentos. Então o único condicionamento que tem que existir é o quê? É cama e sono, tá? Porque aí o seu cérebro ele associa, né, ele faz essa conexão e quando você está na cama ele entende que é o quê? Para você dormir. Simples assim. A maior parte das pessoas que não dormem bem, elas têm esses condicionamentos errados, do tipo, a cama passa a ser um lugar ruim, né, gerador de ansiedade, as pessoas comem na cama, né, elas trabalham, elas fazem uma série de outros elementos na cama e acabam condicionando, né, a cama a qualquer outro estímulo que não seja dormir, tá certo? Presta atenção nisso, então tente modificar, depois vocês me falam aí se vocês estão dormindo aí com presença de televisão, quem dorme com televisão ligada, e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, tá certo? Bom, essa foi a live de hoje, tá? Amanhã tem mais live aqui pra gente conversar mais um pouco sobre sono, tá? E até amanhã.